Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, com alegria que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Eu me encontro exatamente aqui, neste santuário diocesano, o Santuário do Pai das Misericórdias, que fica na sede da comunidade Canção Nova, na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O Santuário do Pai das Misericórdias tem sido meta de peregrinação de tantos irmãos e irmãs, e que Deus seja louvado. Eu aproveito a oportunidade para renovar o meu convite, para que um dia você também venha visitar o Santuário do Pai das Misericórdias e participar das celebrações das Santas Missas aqui conosco. Aos irmãos e irmãs que infelizmente não podem vir em peregrinação ao Santuário do Pai das Misericórdias, nós também sempre falamos da capelinha do Pai das Misericórdias, que está aqui ao meu lado, e você pode adquirir, através dos nossos canais de comunicação, pode adquirir a capelinha do Pai das Misericórdias, de modo que você tenha no seu lar, de modo que você também tenha no seu ambiente de trabalho, e assim juntos possamos nos abrir ainda mais à graça da misericórdia do Pai. Hoje é quarta-feira da primeira semana da Quaresma, dia 24 de fevereiro. E nós temos também falado do Retiro Popular Quaresmal de Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém. O tema do Retiro Popular Quaresmal deste ano de 2021 é o tempo da graça. A Quaresma é o tempo para que nós experimentemos cada vez mais a graça de Deus. Adquira também este Retiro Popular, de modo que você viva a Quaresma como uma oportunidade de um retiro espiritual. Nós vamos meditar o Evangelho deste dia, que está em São Lucas, capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 32. Lucas 11, de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste tempo da Quaresma, como é importante termos presente que o motivo da nossa conversão é Jesus. Mesmo que nós, no tempo da Quaresma, façamos penitência, tenhamos práticas penitenciais de jejum, abstinência, oração, esmola, algum sacrifício, que nós saibamos que o motivo da nossa conversão é o próprio Jesus Cristo. Ele mesmo
como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nos convida à conversão. É interessante que Jesus no Evangelho faz referência ao profeta Jonas, faz referência ao rei Salomão, dizendo, por exemplo, que o rei Salomão era um homem da sabedoria de Deus e por isso até mesmo uma mulher pagã, uma rainha, que Jesus chama de rainha do sul, até mesmo uma rainha do sul, ou seja, de uma região pagã, ela acolheu em seu coração os sábios ensinamentos de Salomão. Por sua vez, os ninivitas. Nínive era uma cidade onde também muitas pessoas não temiam a Deus. E de repente ali em Nínive surge o profeta Jonas e que prega a palavra de Deus. E ali os ninivitas se converteram, fizeram penitência, incluindo a autoridade política, o governador de Nínive. Que coisa impressionante. Bem, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que Jonas, ele deve ser o motivo da nossa conversão. Irmãos e irmãs, pelo sacramento do batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo para que nós também nos tornemos, pelo poder do Espírito Santo, cada vez mais semelhantes a Jesus e semelhantes a Ele na prática do amor, semelhantes a Ele na prática do amor a Deus, na prática do amor aos nossos semelhantes. Como Jesus vivia a misericórdia em relação aos pecadores, em relação aos empobrecidos, em relação aos enfermos, também nós recebemos o dom do Espírito Santo para sermos semelhantes a Jesus. Não podemos simplesmente viver o compromisso com a vida da igreja esperando sinais miraculosos, quando na realidade o maior sinal miraculoso que o Senhor quer nos dar é a nossa própria conversão. Conversão ao amor a Deus, conversão ao amor ao próximo. São essas as graças, irmãos e irmãs, que nós pedimos ao Pai das Misericórdias nesse tempo quaresmal. Que o motivo da nossa conversão seja Jesus Cristo, de modo que nos tornemos ainda mais semelhantes a Ele. É com esta intenção que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E abençoai de um modo especial a água, para que este sacramental, recebendo o dom do Espírito Santo, nos ajude a viver o compromisso batismal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.